Antes do Bogani da manhã, não consigo salvar ninguém. Bogani desperta o meu dia. O nosso convidado hoje do Jornal do Ténis é o Miguel Soares. Estávamos agora a falar, Miguel, que foste campeão nacional absoluto das duas vezes, em 1979 e 1981, Isso. precisamente aqui neste corte. Exatamente, neste corte, coincidiu. O Nacional de Pares já foi no Porto, que fui com o Luís Filipe, e no Estoril, que fui com o Manecas, em Pares. Mas sim, mas este campo é o campo que eu treinei mais vezes, é o campo que eu gosto mais. E como é que começou o ténis na tua vida? Foi quando fui para... Eu era jogador de basquete, quando era miúdo, desde no Sport Algésia da Fundo, quando fui para a Guiné-Bissau, por causa do meu pai que era da Marinha de Guerra, numa missão, lá não havia basquete, e então comecei a jogar ténis, imagina com quem? Então. Com o Manecas, foi lá que conheci o Manuel Sousa, que depois viemos a ter uma vida de rivalidade, o que é bom, sim. A rivalidade e a amizade. Mas foi exatamente aí que comecei a jogar ténis com o Manecas. Depois, entretanto, fui para Moçambique e tal. Mas nunca deixaste de jogar? E depois nunca deixei de jogar. Continuei a jogar basquete, mas não larguei o ténis, gostei imenso do desporto, nunca mais larguei. E olha, e acabei por me profissionalizar. Há quantos anos é que então, há quantos anos é que o ténis está na tua vida? Para mim é desde sempre, eu, pensando assim é desde sempre, não sei, desde os... Eu tinha 15 anos quando comecei a jogar, 15, 14 anos na Guiné, e comecei a treinar, que isso é que tem piada, e depois, como fui treinador, é que me apercebi da raridade da coisa. O meu primeiro treino na vida foi em que me pedem para jogar, imagina, 5 minutos de direitas com direitas, que eu fiquei altamente revoltado. Eu já tinha 16 anos, 17 anos, que foi aqui com o João Lagos, foi o primeiro treinador, primeiro e único às tantas, que pede isso, e eu reagi estupidamente, que ele até ficou... O quê? 5 minutos a fazer o mesmo? Então, mas isto existe? Porque eu estava habituado, ia para o campo de ténis, jogava ténis, jogava com os meus amigos, pontos e tal, e pronto. Mas foste um autodidata até aí? Sim, completamente. Autodidata, pois, exatamente, sem professor de ténis, a gente vai sempre conversando e vai tendo ideias e tal, mas sim. Aliás, ainda em Moçambique, antes de vir para o estádio, antes de vir de Moçambique, até chegar aqui, eu jogava sempre basquete, era, digamos, o meu desporto. E aqui, quando vim de Moçambique, já aos meus 16 anos, 17 anos, é que me chateei com o basquete, o treinador decidiu pôr-me no banco e eu fiquei chateado. Aqui no Algésia da Fundo? No Algésia da Fundo, exatamente. E então, olha, pronto, comecei-me então a dedicar ao ténis. Decisivo, eu tenho que dizer isto rapidamente, que toda a gente sabe, mas eu tenho que dizer, decisivo na minha vida tenística foi de facto o João Lagos, quando a determinada altura decide criar o Desportivo Alberto Coronel, o DAC, e dá-nos a possibilidade de treinar regularmente, com alguma qualidade. E portanto eu aí dei um pulo qualitativo brutal em 6 meses, eu e todos os outros, não é? Quer dizer, porque não se treinava em Portugal, vinha-se para aqui brincar ao ténis. Pronto, e a partir daí é que começou, o ténis a sério, Quando tu olhas para o teu tempo e olhas para agora, se tivesse as condições que agora tem, o que é que achas que conseguias fazer? Claro, isso é como é que é dizer, isso é um exercício que não vale a pena fazer, porque em todas as alturas acontece isso. Eu, portanto, fui número 1 de Portugal naquelas condições. Eu imagino
que se fosse outras condições seria na mesma, ou, claro, a jogar outro nível de ténis, mas quer dizer, eu imagino isso. Agora, lá está, isso não se consegue provar, é como a história do melhor jogador de todos os tempos, é difícil dizer, a gente sabe é quem é o número 1 numa determinada altura para umas determinadas condições. Eu neste momento sei quem é o jogador que joga melhor ténis português em Portugal, eu sei quem é. Eu não sei o que é que ele jogaria, enfim, isso é um exercício de imaginação que se pode fazer, não tem mal nenhum, mas olha, cada um jogou na sua época, fez o seu papel e eu durmo satisfeito com o meu papel, durmo tranquilo. Havia muita rivalidade, falaste aí da rivalidade com o Manecas, Salutar. Mas havia muita rivalidade. Quem eram os jogadores os teus contemporâneos? Pois, porque foi a primeira... Os Cordeiros, com certeza. Essa altura do João Lagos criou pela primeira vez em Portugal uma geração de miúdos com os mesmos objetivos e, portanto, criou-se rivalidades. Aliás, eu as rivalidades que tive são amizades que tenho, quer dizer, não porque isso é característica do desporto, não é? A rivalidade puxa pela pessoa, porque eles são adversários, não são inimigos, não é? E, portanto, antes pelo contrário, acabam por ficar amigos. E, portanto, havia, com certeza, o Manecas foi o principal, mas depois mais novos o Zé Manuel Cordeiro, o João Maio, o Pedro Cordeiro, o Zé Maria Santiago, grande jogador também, enfim, havia vários, ou seja, na altura o que não faltava era pretendentes, porque eu quando apareço aqui, quando o João forma o DAC, começou a haver depois uma grande quantidade de pessoas dedicadas e a treinar ao ténis, coisa que não havia anteriormente. Isso foi uma pedrada no charco, isso foi completamente decisivo. Sempre à frente do tempo dele, não é? É verdade, tem a visão de ver o que é que pode fazer hoje, que impacta no futuro. O João Lagos nesse aspecto, é caso único em Portugal. Quando tu jogaste e jogavas nacionalmente, em termos internos, e quando jogavas Taça Davis, o que é que notavas da diferença dos outros países, dos outros jogadores para vocês? Era a rotina, quer dizer, nós quando íamos fazer isso entrávamos no campo assustados. Porque é o que acontece a todos os jogadores que entram pela primeira vez em ambientes diferentes. Isto é normal. Agora, se a pessoa não está rotinada a entrar, chega lá e bloqueia. E foi como aconteceu muitas vezes. Mesmo assim, pronto, fiz uns resultaditos e tal, não é? Mas existia isso hoje em dia. Porque o que é que acontece? O ténis normal nem é muito caro. Um gajo compra uma raquete, ela dura 20 anos. Agora, o ténis de competição obriga... Porque é um desporto que uma pessoa tem que treinar muito, tem que jogar muito, ou seja, obriga a viajar, obriga a andar à procura dos torneios, é uma quantidade de dinheiro. Se não houver essas condições, uma pessoa não ganha a rotina e quando entra no campo, petrifica e a bola vai assim fora em vez de ir assim dentro. Acabou. A tua passagem, a transição que fazes do jogador para treinador, dá-se de forma natural ou era algo que tu gostavas de partilhar a tua experiência? Dá-se de forma natural porque eu abandonei o curso do técnico de engenharia, portanto passado não sei quantos anos, vou fazer o quê? Vou voltar a estudar? Isto porquê? Porque eu parei por causa de um ténis elbow que tive no braço. Infelizmente ainda era número 2 de Portugal e já não pude jogar. Aliás, perdi o título nacional para o Pedro Cordeiro e já não pude fazer a revanche. No ano seguinte já não pude jogar ténis, ou seja, encurtou-me aí muito a minha vida tenística e possíveis resultados que eu pudesse ter feito. Portanto, por aí parei de jogar a carreira de jogador e uma pessoa, a ver-se com 20 e tal anos, o que é que eu vou fazer? Portanto, o normal é quem se dedica à profissão de tenista, depois enveredar por ser treinador, a não ser que consiga um nível tal que passa a investidor, sabe? Como aí os craques mundiais se podem dar ao luxo. O que é normal e que é normal na vida, a gente foi jogador, aprendeu o desporto, gosta do desporto e não sei o quê, depois chega a essa altura e abraça a carreira de treinador, que, por estranho que pareça, não é o mesmo. Mas sentiste bem nesse papel? Senti-me muito bem. Se calhar por ter sido autodidata, conseguia-me pôr bem. Sinto, isto é tudo subjetivo, mas sinto que me punha bem nos sapatos do jogador. E, portanto, uma coisa incrível, tu eras autodidata, mas eu acho que tem a ver com o classicismo do ténis. Tu tens um ténis bonito, como é que uma pessoa sem ter tido escola, pelo olho,
Pois, então, a esforçar, a treinar. Não, mas eu lembro-me de ver jogar, pancadas bonitas, Então, pancadas... que as treinei, porque pensei nelas. Sem treinador. Sim, mas sem treinador. Pois, sim, exato, mas eu fui corrigindo, eu fui Nem sempre sempre a chegar à corrigindo. perfeição Fui demorou. sempre corrigindo, não é uma coisa, não agarrei na raquete e Claro. tinha aquelas palavras, fui corrigindo, fui-me esforçando, fui olhar à parede, coisa, pensar, a falar com outras pessoas também, sempre à procura de Melhorar. fui evoluindo, quer dizer, não nascia das esquerdas em top spin. Não, e eu ia-te falar na esquerda, porque eu lembro muito bem da tua esquerda, porque não era... Pois tinha facilidade, essa facilidade, como é que é dizer, porque eu tinha todas as pancadas, umas melhores, mas eu acho que essa facilidade foi o basquete que me deu, não é? Quer dizer, o desporto tem transferes, não é? Sim. E portanto deu-me à vontade, depois eu gostava muito e esforcei muito, treinei muito para melhorar as coisas e mesmo assim houve coisas que eu devia ter melhorado. Se tivesse tido mais ajuda, se tivesse tido, sei lá, o Centro Nacional, se calhar teria evoluído mais. Mas não havia, portanto foi o que foi possível. Eu durmo descansado com o que consegui. Isso é o importante. Exatamente. Quando és treinador, começaste numa onda de individual ou também davas Isso a aí grupos? depois, olha, deixou de haver decisões minhas. Isso depois foi o que a vida nos foi levando. É como o surfista quando vai para o mar apanha as ondas conforme elas vêm. Ele sabe lá que onda. E é o que eu fiz, no fundo. Posso dizer que é uma profissão que sempre foi mal paga. Hoje em dia não faço ideia, porque eu, entretanto, entrei em férias sabáticas, não é? Como eles dizem. Mas, portanto, sempre foi tentando tirar o melhor possível da situação, enfim, de uma profissão que nunca deu muito dinheiro. Há ali algum momento na tua vida em que disseste que estiveste a estudar no técnico, algum momento da tua vida em que dizes, não, eu não quero o ténis, eu vou, mas é para outra profissão ou fazer alguma coisa, ou o ténis fez sempre parte da tua vida? Fez sempre parte da minha vida, que foi atribulada, tive várias situações atribuladas e, portanto, várias vezes pensei isso. Mais do que uma vez, várias vezes tive o pensamento se naquela altura em que decidi abandonar o curso de engenheiro, se não fiz mal. Contra a vontade dos meus pais, como é óbvio. Claro. E várias vezes durante a minha carreira, especialmente treinador, do jogador não, o jogador era feliz no que estava a fazer. Mas em treinador várias vezes tive esse pensamento e ainda hoje não sei o que é que foi melhor, sei que estou bem, portanto não me arrependo. É o mais importante. Não me arrependo. O jogar aqui e ser campeão nacional deve ser um sentimento. Eu joguei aqui, mas não fui campeão nacional. Mas o sentimento de representar Portugal e particularmente neste corte, como é que foi? É magnífico, pá. Aliás, é todas essas vivências que o ténis me deu que não se encontra, enfim, noutras profissões e, portanto, imagina este campo repleto de pessoas e quando uma pessoa faz um approach, um vôlei magnífico, a malta toda a bater para bem, um feeling que é, como é que é dizer, é quase uma droga, é quase uma... Não, mas é um sentimento, como é que é dizer, muito básico, direto, muito básico, muito direto, não há cá... Muito próximo, não é? É verdade, muito natural, muito... E, portanto, genuíno. Muito genuíno, isso fica, porque, aliás, é o que os jogadores sentem todos eles, não é? Quando naqueles estádios e tal. Os teus pais chegaram a ver-te jogar? Chegaram, sim. E tiveram orgulho naquilo que tu foste fazendo? Com certeza que sim, Eles sabiam a dificuldade que era, porque eu fazia as coisas sozinho, não é? Eu tinha que combinar com um jogador aqui no central do estádio, de manhã, e depois à tarde tinha que combinar com outro no CIF, que eram os dois sítios onde eu treinei mais. Eu e os da altura, o Manecas teria as mesmas dificuldades e tal, ainda me lembro de o Manecas discutir, isto nem sequer há quem nos dê umas bolas ou reserve o campo, ou não sei, porque não havia condições. E eram os melhores. Éramos os melhores, exatamente, na altura. Pois é, por isso que quando começa o Centro Nacional eu senti que era um outro nível, digamos, civilizacional no ténis português. O que é? A Federação, o Estado preocupa-se em apoiar os talentos portugueses. Epá, isto é outro nível de civilização. E pronto. Tiveste a oportunidade, depois, passado uns anos, de ser o capitão nacional da seleção de cadetes, em 2001. Grande jornada. É das jornadas que me lembro com mais prazer, é verdade. Como é que foram? Menores de 16 anos, não é? Exatamente. 16, sim. E conseguimos, com o Gilão, o Frederico Gil, Peter Rodrigues,
e o Filipe Farinha. Isto porque o Tiago Bastos se lesionou, porque quem seria o terceiro seria o Tiago Bastos, um jogador que também foi bom jogador, que evoluiu bastante. Sim. Mas que jornada épica, pá. Então, o nosso rumo para o Campeonato Mundial, que ficámos em 4º lugar, coisa que ainda não aconteceu. Acho que ainda não aconteceu, porque quer dizer, em toda e qualquer prova juvenil, masculina ou feminina, menores de 12, menores de 14, menores de 16, menores de 18. Foi o melhor resultado até agora. O melhor resultado sempre. Na altura, quando eu comecei a jornada, nunca Portugal tinha passado da fase de qualificação europeia. Ora, há a fase de qualificação europeia, há a fase final europeia e há a fase mundial. E nós vamos para ali fora. Fase de qualificação, ficámos em 2º lugar, portanto passamos. Fase que ficámos em 3º ou 2º, passamos também. À fase final, em Santiago do Chile, para uma viagem de 14 horas, 16 horas, e lá ganhamos também, acabamos em 4º lugar com algum azar, porque perdemos muito apertados na meia final com a Alemanha e depois na discussão do 3º e 4º lugar, outra vez muito apertado com a Argentina. Quer dizer, podíamos ter ficado um bocadinho melhores, mas pronto, mas foi uma jornada épica, com miúdos maravilhosos, e são aquelas experiências que a gente leva e que nunca mais esquece. Sim senhor, 4º lugar do mundo, coisa ainda não feita. Olha, Miguel, com tanto que já fizeste no ténis, o que é que ainda te falta fazer no ténis? Se ainda tens alguma coisa para fazer no ténis? Não tenho esse estado de espírito, eu no ténis vou fazendo, aliás, como toda a vida fui fazendo o melhor, aquilo que me dava prazer. Não é para provar nada a ninguém, neste momento ando a jogar imenso ténis, porque o que é que acontece? Uma pessoa, enquanto é treinador, passa muitas horas no ténis, no campo de ténis, a olhar para ténis e tal, portanto a pessoa não joga o seu ténis, o próprio não joga, porque está saturado, vai fazer outras coisas. Entretanto, quando comecei as férias sabáticas, se não houver que significa o quê? Se não houver um projeto que me interessa, não faço, pronto. Felizmente tenho a possibilidade de ter esta decisão, porque se não tivesse a possibilidade não a poderia ter, como é óbvio. Mas felizmente tenho essa possibilidade, portanto, se não houver um projeto que me interessa, que seja interessante do ponto de vista, pronto, não faço. E então, mal parei de ser treinador, começaste a jogar veteranos. Veio-me outra vez a vontade de jogar e agora não faço outra coisa senão jogar veteranos, mas para o meu prazer pessoal. Sim. Sem pressão, não há aqui nada. E já ganhaste alguns torneios? Já ganhei, já. Tenho enfrentado uma dificuldade muito grande, que é a parte física, porque eu infelizmente fui fumador a vida toda. Ainda és? Agora bastante por causa disto do vaping, foi o que me salvou. Eu acho que se não fosse isto, uso isto há 15 anos. Se não fosse isso, acho que neste momento eu estava com uma garrafa de oxigênio aqui ao lado e com uma coisa a falar contigo. E portanto, coisa que eu aconselho a qualquer fumador que não consiga deixar de fumar, porque o ideal é deixar de fumar, como é óbvio. Não há... Mas pronto. Mas, portanto, tenho dificuldades do ponto de vista físico e ando na luta e tal, como era quando era jogador, a gente está na luta, tentar se superar. Não há o prazer de ganhar dinheiro, mas há o prazer de se superar, de fazer o melhor possível. Que é o prazer básico e essencial do desporto, do ténis. E é nessa que eu estou. Olha, tens aí um saco, vou-te pedir que pedes, que é da Bogani, que é uma oferta para ti. Muito bem, muito obrigado. O que é que o café tem a ver com... Isto é só café? Mais um bocadinho. É, isso. A Bogani que te oferece aí, o café desperta. Bebes muito café, não? Bebes? Tem café aí dentro, tem cappuccino e tem umas cartas também para depois... Bebo muito café, por acaso. É? O café faz... Antes dos jogos tomavas? Tomava sempre, tinha sempre essa mania. Tomava sempre o café antes do jogo. É? Sempre. Naquela fase. Mas depois para fumar um cigarrinho também. Isso era a seguir. E também isso, mas quer dizer, mas havia aquela fase, porque eu aquecia e tal, mas tinha sempre uma fase, uns 10 minutos, 15 minutos, que estava-me a mentalizar para o jogo. Sempre que havia um bar perto, esses 10, 15 minutos era a tomar o cafezinho. Devagarinho. Hábitos. Era um hábito. Hábitos, não tem nada de... Não é que eu aconselho isso, quer dizer, era um hábito pessoal, sabia-me bem. Fizeste muitas amizades no ténis? Acho que sim, para a vida? acho que sim. Eu fiz, no geral dei-me bem com toda a gente, no desporto também não é de admirar. Enfim, lá houve um caso ou outro que me ficou,
como acontece, mas no geral, no cômputo geral, só tenho recordação esmagadoramente feita por de amigos. E que se mantenha, não é? E, portanto, isso é muito agradável. E de grandes histórias que devem ter passado. Isso houve, não posso aqui contar. Metade. Não posso contar imensas histórias, aliás, histórias que hoje em dia seriam impossíveis, porque felizmente as coisas melhoraram, mas o outro lado é a parte da piada e da coisa. Havia mais piada e mais histórias incríveis nesse nosso tempo de pioneiros do ténis. Histórias inacreditáveis que hoje em dia... Outro dia estávamos com o Manecas e com um grupo engraçado, e o Manecas e o Zé Vilela a contarem histórias de chegarem a torneios, não havia dinheiro, então pôr a roupa do patrocínio no chão para vender, para depois conseguir... Há várias histórias. Dormir na praia, não havia dinheiro para hotéis, serem presos quase na fronteira, coisas... E estrambólicas, demoraria tempo a contar, mas sim, coisas do... naquela altura eu metia-me no carro, ninguém quer vir comigo e tal, o Manecas vinha às vezes, mas metia-me no carro sozinho e ia jogar torneios para a Espanha, quando o dinheiro acabava voltava. E então o que é que aconteceu? Mais do que uma vez falhou-me as contas e fiquei apiado. Lá tinha o meu pai que mandar numa carta, porque na altura não havia multibancos, não havia não sei o quê, uma carta, e eu ficava a fazer dias até a carta vir com o correio com umas notas lá dentro. Coisas que hoje em dia a gente nem... Hoje um gajo já tem um cartão, tira o dinheiro, naquela altura tínhamos que andar com travel checks, porque a gente tinha que ir com dinheiro, mas os travel checks, porque senão roubavam-nos o dinheiro, enfim, situações... Lá está, a cada altura tem as suas especificidades. É verdade. Por estar a comparar épocas é difícil. Não? Miguel, vivias sem ténis? Não existe. Ténis é a minha vida hoje em dia. O que eu fiz, o que eu sou é ténis. Não há outra coisa. Melhor ou pior, mas é ténis. Obrigado por partilhares esta tua história com as pessoas, porque eu acho que é muito importante conhecer todos aqueles que fizeram bem pela modalidade do nosso país. Todos fizeram a sua parte, não é? E continuam a fazer, alguns. Obrigado. Sim, senhor. Obrigado, Miguel. Obrigado pela oportunidade. Antes do Bogani da manhã, não consigo salvar ninguém. Bogani desperta o meu dia.